O seminário Macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal, promovido pela AJUF em parceria com o Foro de Minas Gerais e a AJUFENG, reuniu juízes federais, ministros, promotores, procuradores, advogados e universitários do Brasil e do exterior. O combate ao crime organizado na Itália foi destaque. O procurador italiano Francesco Menditto falou sobre as medidas adotadas pelo país no combate à máfia italiana, em uma operação que ficou conhecida mundialmente como Mãos Limpas. Uma das vitórias das autoridades na Itália foi o confisco dos bens advindos dos delitos praticados. No Brasil, a Operação Lava Jato se inspirou na Mãos Limpas. Deflagrada em março de 2014, ela já fez com que bilhões de reais fossem devolvidos aos cofres públicos. Confira na reportagem. Os filmes sobre a máfia italiana ganharam espaço nas telonas. Produções que mostram o poder dos chefes, a obediência dos integrantes, a lei do silêncio, a vingança e as execuções a sangue frio dos traidores e corajosos que tentavam colocar um freio nos planos criminosos. Ele com certeza leva dinheiro do Soloso e dos grandes. A máfia estava presente em crimes como contrabando, jogos de azar e extorsão. Em 1992, procuradores da Itália desencadearam a Operação Mãos Limpas, uma iniciativa que resultou na prisão de quase 3.000 pessoas após 4 anos de investigações. Depois das prisões, os integrantes das organizações começaram a dar nomes, delatar os então companheiros do crime. Foi assim que a Itália mostrou ao mundo que é possível desorganizar, desbaratar o crime organizado. Tanto que a Operação Lava Jato se inspirou nas Mãos Limpas. O seminário sobre macrocriminalidade também contou com a presença de Francesco Menditto, procurador italiano. Ele afirmou que atualmente o Código Penal italiano tem um artigo sobre crimes organizados de cunho ou natureza mafiosa. E disse que na Itália não se fala em máfia, e sim em máfias. As máfias italianas, sim, existem, não vivem no imaginário e já tiveram muito mais força. O combate intenso à máfia na Itália, de acordo com Francesco, tem uma razão histórica e cultural de ser. Existia à época um grande conluio do mundo político, do mundo empresarial com a máfia. Era estreitamente de mãos ligadas. Então, a sociedade civil sofreu demais. E quem pagou, e pagaram de forma muito... pagaram com sangue, como os italianos normalmente costumam dizer, 2 figuras de grande referência, 2 grandes juízes e procuradores federais, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Especialização de quem trabalha para combater ou aplicar a lei ao crime organizado é fundamental, enfatizou o procurador. Um aspecto hoje muito importante no ordenamento jurídico italiano é a questão da especialização, da atuação das pessoas que trabalham no combate ao crime organizado. É fundamental. E hoje a Itália pode dizer que tem esse cenário, esse contexto, esse arcabouço de especialização. Ele falou ainda do poder dos chefes das máfias nas comunidades. O que prevalece a título de elementos a respeito das condutas mafiosas? Tem uma expressão que eles usam, que é a chamada omertà. A omertà é o silêncio. Definitivamente ninguém fala. E você não precisa ser ameaçado para isso. Você só precisa saber que um membro de uma máfia específica está naquele território e a presença dele é o suficiente para toda uma pequena comunidade não falar absolutamente nada. E destacou que na Itália o julgamento de um mafioso não ocorre da mesma forma que uma pessoa não mafiosa. Tem todo um arcabouço diferenciado para julgar um mafioso. Um exemplo que ele dá é com relação à interceptação telefônica. Se fosse para um crime que não fosse de natureza mafiosa, eu teria que apresentar diversos elementos, no momento de solicitar ao juízo, vários elementos que autorizassem a possibilidade de fazer uma interceptação. Para um crime que envolve um contexto mafioso, poucos elementos e poucos indícios, o juízo já concede essa possibilidade, essa autorização. Sobre o confisco de bens, a rede de combate à máfia é rigorosa. Aquele que muito provavelmente é culpado
veja a peculiaridade, muito provavelmente, o juiz pode até não ter 100% de elementos de convicção, se ele é culpado ou não, mas se ele é muito provavelmente, se confisca. Por fim, não escondeu o orgulho dos resultados obtidos até agora na Itália e ressaltou a importância do trabalho integrado e constante. Todo esse trabalho efetivo que é feito para confiscar esses imóveis, terrenos, dinheiro que são conseguidos através de atividades criminosas, de atividades que massacram todos os dias a sociedade, eles são dados de volta à sociedade. E justamente isso ele repete, de uma forma a empoderar, a educar, a abrir os olhos da sociedade. Aí um paralelo muito interessante a Operação Mãos Limpas e a Lava Jato, inclusive com essa questão dos bastidores, né? A reação do crime organizado, a reação das forças políticas que de alguma maneira tentam minar, inclusive o trabalho da justiça, né? Algum trabalho de tentativa de deslegitimar o trabalho da justiça no sentido de você impedir que as investigações avancem, que esse trabalho de combate efetivo à impunidade alcance os seus objetivos. Então nós temos esse paralelo muito importante com a Operação Mãos Limpas e o Brasil tem, acho que até nesse paralelo avançou muito mais do que a Operação Mãos Limpas no passado produziu na Itália. Nós estamos, acho que, num passo mais avançado em relação à nossa experiência italiana. Então, mas isso nós ainda não terminamos, né? Tem muita coisa ainda para acontecer e por isso que esse tipo de debate é fundamental.